Good morning. Bom dia. What a beautiful voice he has. Que linda voz esse homem tem. Thank you for your very warm welcome. Obrigado por a sua recepção Chief Justice calorosa. Souter, Justices of Vossa the Excelência, Court of Presidente Justice, Souter, demais excelências, other desembargadores do esteemed Tribunal de Justiça, members of the judiciary, staff members, especially the servidores, translators, especialmente os and tradutores guests. e Thank you for demais the pessoas que estão aqui hoje. opportunity Muito obrigado to pela visit with you oportunidade de on this visitá-los special occasion. nessa ocasião especial, to share some thoughts with you para and compartilhar to com learn vocês from alguns your dos pensamentos experiences. e aprender com suas And I experiências. loved that, film. E eu realmente amei esse It is vídeo. a great honor to speak É uma grande before a court honra that has earned Falar para time and uma corte recognition. que recebeu tanto And reconhecimento. above all, E, acima de tudo, happy anniversary. feliz aniversário. I bring greetings as well Eu trago from the Chief as Justice of the saudações Arizona Supreme do Court, desembargador presidente Robert Brutnell. do Tribunal de Justiça do Arizona, Robert Brutnell. Eu não sei se ele confia muito em mim, porque ele selou esse envelope onde mandou a sua carta. Então eu vou ler a carta que ele escreveu. Vossa Excelência, Presidente Souter, em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Arizona, eu gostaria de transmitir nossos sinceros parabéns a Vossa Excelência e aos membros do Tribunal de Justiça de Roraima, por ocasião do seu aniversário. Estamos muito satisfeitos por ter o juiz Clint Bolick nos representando nessa ocasião importante. Eu sei que o juiz Bolick transmitirá pensamentos e lições da experiência judicial americana e que, por sua vez, aprenderá com vocês. Todos nós enfrentamos desafios recentes significativos na prestação de serviços judiciais. E todos deveremos aproveitar o que os outros aprenderam. Também enfrentamos grandes ameaças ao Estado democrático de direito em todo o mundo. E esperamos uma conversa contínua sobre como melhor preservar os sistemas judiciais que inspiram a confiança e o apoio do público. Obrigado por receber o juiz Bolick, mas, por favor, fiquem de olho nele. Ele é propenso a vagar sozinho, o que pode ser perigoso na Amazônia. Nós precisamos dele de volta. Caso suas futuras viagens incluam os Estados Unidos, espero que você tenha a oportunidade de visitar o nosso tribunal, onde você será muito bem-vindo. Por favor, aceite as minhas felicitações pessoais e meus melhores votos ao enfrentar a importante tarefa de servir a causa da justiça no Brasil. Sinceramente, Presidente Robert Brutnell. Então, como o presidente Souter mencionou, essa é a minha primeira vez no Brasil. Eu estou amando a experiência aqui. Eu mal posso esperar voltar para vir para cá. Eu tive a oportunidade de nadar com botos cor-de-rosas, mesmo estando muito nervoso, estando em Rio Negro com vários grandes peixes. Eu retornarei aos Estados Unidos com esse lindo bracelete indígena, também com um colar de jacaré. E eu gostaria de confessar que não fui eu que removi o dente do jacaré. Mas, acima de tudo, eu gostaria de também vou levar uma grande quantidade de cachaça para casa. Então, realmente, eu vou lembrar da minha visita ao Brasil por algum tempo. Gostaria de agradecer especialmente o Alcenir Souza por seu tremendo apoio e hospitalidade. Vocês têm muita sorte em tê-lo como diretor de programas e eu estou muito feliz em ter a sua amizade também. Todos nós saímos de um período muito desafiador nos tribunais. E eu acho que todos nós apreciamos mais do que nunca a importância de fornecer acesso à justiça. Eu espero que nunca mais tenhamos que enfrentar uma situação como a da pandemia, mais uma vez. Mas aprendemos muito. Temos uma expressão nos Estados Unidos: a necessidade é a mãe da invenção, que com certeza se aplica nesse sentido. Talvez algumas de nossas respostas de emergência
produzam mudanças positivas que de outra forma não teríamos considerado. Eu sei que esse assunto é um assunto de discussão significativa aqui e eu estou ansioso para aprender com seus insights. O meu tema hoje, a independência do judiciário, também é uma questão preocupante e urgente em nossos países. Em preparação para a minha palestra hoje, eu estudei um pouco sobre os desafios recentes e futuros enfrentados pelo judiciário local. Não vou comentar em questões específicas do Brasil, principalmente porque sou a pessoa menos informada nessa sala sobre essas questões. E o meu presidente vai ficar muito bravo comigo se eu provocar um incidente internacional. Mas, novamente, eu acredito que as nossas experiências podem informar umas às outras. Para começar, o que eu quero dizer com um judiciário independente? Refiro-me a juízes que estejam o mais isolado possível de influências políticas, cuja fidelidade é mais à lei do que aos partidos que se apresentam perante eles, que tomam decisões com base em princípios neutros que se aplicam independentemente do partido político responsável, e o quão poderoso podem ser os interesses de ambos os lados, que estão livres de corrupção e que deixam do lado suas próprias preferências políticas pessoais em favor daquelas expressas na Constituição. Por essa definição, acredito e fico feliz em dizer que o sistema judicial americano fornece um exemplo muito forte. Eu começarei com uma das minhas ilustrações favoritas, um caso que eu litiguei como advogado há cerca de 25 anos atrás. Meu caminho para o judiciário foi incomum. Nos Estados Unidos, temos várias organizações sem fins lucrativos, tanto na esquerda quanto à direita, e eles são chamados escritórios de advocacia de interesse público que buscam influenciar a jurisprudência. Talvez vocês estejam familiares com a União Americana das Liberdades Civis. No ano de 1991, eu cofundei o Institute for Justice, Instituto para a Justiça, que busca proteger os direitos de propriedade privada, liberdade do empreendimento, escolha escolar e liberdade de expressão. Assim, passei a maior parte das primeiras 3 décadas da minha carreira jurídica litigando casos constitucionais e processando o governo. Processar o governo geralmente não é a melhor forma de fazer amigos no governo. Então, poucos advogados de interesse público acabam no judiciário. As 2 exceções mais famosas foram os desembargadores Thurgood Marshall e Ruth Bader Ginsburg, que ajudaram a moldar a lei como advogados perante as suas nomeações na Suprema Corte dos Estados Unidos. Um dos meus casos envolveu a questão do domínio eminente, ou domínio público eminente. Não sei se esse termo se aplica aqui, mas é a tomada de propriedade privada para bens, estradas, escolas e outros bens públicos, com uma compensação justa. Nossa Constituição limita o domínio eminente a usos públicos, mas com o tempo a Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu a apropriação de propriedades privadas em benefício privado, em benefício de interesses privados. No Instituto da Justiça que eu fundei, resolvemos reestabelecer o limite do poder de domínio iminente para o uso público. Pode ser uma batalha difícil. Por ser uma batalha difícil, queríamos escolher nosso primeiro caso com muito cuidado. Encontramos um caso ideal no meu estado natal, Nova Jersey, onde um desenvolvedor de hotéis e cassinos em Atlantic City queria um terreno para construir um estacionamento para suas limusines. Aquela terra era ocupada por uma pequena loja de ouro e prata, uma casa de uma viúva idosa chamada Vera Cooking e um restaurante italiano chamado Sabatini's. E eu preciso dizer para vocês que em Nova Jersey nós levamos os nossos restaurantes italianos muito a sério. O desenvolvedor se ofereceu para comprar as propriedades, mas os proprietários lhe disseram que as propriedades não estavam à venda. Assim, o incorporador, que era muito poderoso politicamente, foi à prefeitura para usar o seu poder eminente de domínio para tomar essas propriedades.
E a prefeitura tentou fazer exatamente isso. Nós entramos com uma ação de justiça uma ação na justiça estadual para impedir essa tomada. E apesar do desequilíbrio de poder, nós vencemos. Essa vitória ilustrou bem a independência do nosso judiciário. E casos semelhantes são travados e vencidos nos tribunais americanos todos os dias. Mas esse caso foi um pouco diferente dos demais. Acabou tendo um resultado feliz para todos os envolvidos. Vera Cooking foi capaz de viver na casa em que dividia com o seu falecido marido pelo resto de sua vida. Os Sabatines continuam vendendo refeições italianas. E o desenvolvedor, 2 décadas depois, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Eu e meus ex-colegas podemos dizer que havíamos derrotado na corte o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, em uma corte de justiça. Alguns anos antes de me tornar um juiz, eu escrevi um livro sobre esse caso, que se chama David's Hammer, ou O Martelo de Davi. O título é uma metáfora para o martelo do juiz, empunhado em nome de David contra Golias. Claro, Davi nem sempre vence Golias na corte, mas nem deveria sempre ganhar. Mas em um sistema de justiça independente, governado pelo Estado de Direito, no qual a balança da justiça é equilibrada entre o governo e os governados, entre os ricos e os pobres, os poderosos e os sem poder, impotentes, estas cortes vão dar a oportunidade de ter um ambiente onde o Davi pode ganhar. O judiciário independente, exemplificado pelos sistemas em nossos 2 países, é definido entre países, é a diferença definidora entre países livres e regimes autoritários. O presidente da Suprema Corte da China recentemente denunciou as noções ocidentais de Estado Democrático de Direito, proclamando que o objetivo dos tribunais chineses é apoiar o governo. Imagine ir à corte, ir ao tribunal para litigar um contrato e o juiz decidir não com base no acordo das partes, mas no resultado que melhor atende aos interesses do governo. Imagine ser acusado de um crime e ter o resultado determinado não pelas evidências, mas pelo veredito que o governo deseja. Bem, você não precisa imaginar esses cenários muito longe daqui. Você pode dirigir apenas 200 quilômetros ao norte e ver o que está acontecendo na Venezuela. Os regimes autoritários sabem que não podem tolerar um judiciário independente. E assim, quando autoritários assumem o poder, seja na direita ou na esquerda, na China, na Venezuela, na Rússia ou na Hungria, a primeira coisa que fazem é tirar a independência do judiciário. E o corpo, cujo dever é proteger os direitos individuais sagrados, se torna apenas uma parte do governo. Alguns podem se surpreender ao me ouvir dizer isso, mas no meu ponto de vista, o que uma Constituição diz é menos importante do que quem a interpreta. Na Rússia, na China, na Venezuela, todos eles têm constituições, mas elas são sem valor, inúteis, sem um judiciário independente. Por outro lado, os tribunais ingleses, antes da independência americana, não tinham uma Constituição para aplicar, mas produziram um corpo de direito comum baseado em princípios neutros e no Estado de Direito. O judiciário independente é uma das inovações e legados mais orgulhosos dos Estados Unidos. E produziram uma Constituição que se destina a proteger a liberdade individual e restringir o poder do governo. Provou ser um dos maiores baluartes da liberdade da história da civilização. Isso não quer dizer que os tribunais americanos sempre acertam. Eu não teria tido uma carreira no contencioso se o judiciário sempre fosse o guardião fiel dos direitos fundamentais que pretendia ser.
mas a menos o processo de determinar se uma promulgação popular, um decreto presidencial ou um regulamento de agência transcende os seus limites constitucionais, é uma revolução profunda, uma conquista que eu estou muito orgulhoso, que não só durou muito, mas que também se tornou parte desse tecido que faz a América. Nós devemos isso ao brilhantismo dos fundadores americanos, que buscam todos os tipos de mecanismos engenhosos para alcançar os objetivos individuais e proteger esses direitos individuais restringindo o poder governamental, ao mesmo tempo em que tinha um governo com poder suficiente para atingir esses fins. Entre os mecanismos que você deve conhecer estão a separação de poderes e o federalismo. No artigo 78, artigo federalista número 78, Alexander Hamilton defendeu um judiciário independente, investido com um mandato vitalício, que teria um poder sem muitos precedentes históricos. A autoridade, e aqui eu abro aspas para citar o autor, de declarar nulos todos os manifestos declarar nulo todos os atos contrários ao teor manifesto da Constituição, pois sem isso, todas as reservas de direitos ou privilégios particulares não valeriam nada. Fecha aspas. Mas como eu disse há alguns segundos atrás, as palavras da Constituição podem ser menos importantes do que a forma que os juízes fazem com que ela funcione. A forma com que os juízes colocaram na Constituição o poder judiciário. E um sinal desse poder judiciário dado aos Estados Unidos, eles deram esse poder, mas não definiram esse poder. E, sem surpresa, o judiciário foi definido, então, pelo Executivo e Legislativo. Então, há um caso de 1983, chamado Marbury versus Marbury, que ficou muito famoso, no qual a Corte dos Estados Unidos estabeleceu, então, esta noção em que o judiciário poderia derrubar leis inconstitucionais. O que provavelmente foi a primeira transferência pacífica de poderes entre um presidente e outro. E quando Adams saiu, ele fez assim como vários outros políticos. E o que ele fez foi trazer todas as pessoas que ele poderia para dentro do seu governo, apontá-las antes de sair. E então, quando Jefferson começou e assumiu o poder, ele se recusou a manter todas aquelas pessoas apontadas no poder. E havia uma lei que o Congresso havia passado, que expandia a jurisdição original da Suprema Corte para permitir que a Corte pudesse dar remédios constitucionais. E em uma decisão brilhante da Suprema Corte, eles falavam que, sim, através dessa lei, nós poderíamos dar a esse homem o trabalho dele. Entretanto, essa lei foi inconstitucional, e então nós não podemos atender essa lei. Então, a Corte disse, nós não temos o poder que vocês tentaram nos dar, o que foi muito modesto e restringido. E ao mesmo tempo esclareceram que nós não temos esse poder, pois a lei que vocês passaram não é constitucional. E então, a partir daquele caso, as cortes tiveram esse poder de derrubar leis inconstitucionais. Pense como essa ideia é uma ideia audaciosa, um grupo não eleito de juízes, formado principalmente em faculdades de direito de elite, tem o poder de negar leis,
mesmo que sejam apoiadas tanto por ramos políticos quanto pela grande maioria da população. No entanto, os tribunais americanos, e suspeito que também os tribunais brasileiros, têm feito isso repetidamente. Como isso é possível? Embora não sejamos eleitos, nós, como juízes, confiamos, talvez até mais do que os ramos políticos, que podemos ser facilmente expulsos na percepção do público sobre a nossa legitimidade. E aí que a aplicação de princípios neutros é mais importante do que nunca. No momento em que somos percebidos apenas com mais um ramo político, a casa para os interesses de um partido ou outro comprometidos dessa forma, nossa legitimidade acaba. E então não há nenhum órgão que faça cumprir o Estado de Direito. Mas se defendermos princípios neutros, as pessoas compreenderão o papel vital que as cortes levam e desempenham na salvaguarda da liberdade do Estado de Direito. Nos Estados Unidos, há exemplos que ilustram esse ponto em um número muito grande. Para mencionar um, em 1954, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou com a segregação escolar com base na raça. Essa definição desafiou o sentimento público em vários estados. No entanto, foi a decisão certa e o público a apoiou. Um dos meus exemplos favoritos, e que talvez vai ressoar quando sua nação enfrentar uma eleição amargamente disputada, foi a eleição presidencial de 2000. Como talvez alguns de vocês possam lembrar, foi uma corrida extremamente acirrada entre George W. Bush e o vice-presidente Al Gore. A eleição foi decidida pela Flórida. A Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente decidiu que o Bush ganhou na Flórida. E também que ele ganhou a eleição. Como vocês devem saber, nos Estados Unidos, o vencedor do voto popular pode não ser eleito, pois cada estado tem um certo número de votos eleitorais. Pela decisão da Suprema Corte, que se baseou em uma votação de 5-4, Bush ganhou a maioria dos votos eleitorais. Mas Gore ganhou no voto popular. Na maioria dos países, ter um tribunal decidido que o vencedor de uma corrida presidencial não era o candidato mais votado provocaria uma manifestação em massa e possivelmente até uma intervenção militar. Mas Al Gore, por seu crédito, aceitou o resultado. E o público também aceitou. E isso é atribuível à confiança pública no sistema judicial. Sem essa confiança, não acho que teria havido, acho que deveria ter havido um grande tumulto. Em 2020, é claro, os resultados das eleições foram duramente contestados. Mas aqui, novamente, o judiciário independente se manteve firme. O presidente Trump nomeou centenas de juízes federais durante seu mandato. A sua equipe de campanha entrou com ações judiciais e uma série de impugnação a votos e outros processos. E que eu saiba, nenhum dos juízes que foi indicado por Trump decidiu a seu favor em qualquer um desses casos. Isso é incrível. Isso não é para dizer que eu concordei ou discordei com essas decisões, mas sim para apontar como é notável que os nomeados judiciais de um presidente votem tão esmagadoramente contra os interesses do seu presidente. Isso porque os juízes que foram indicados por ele não entendiam o seu papel como avançar uma agência partidária, mas sim como avançar o Estado de Direito, e o fizeram sem levar em conta o presidente que os nomeou. Nosso papel como juízes em questões eleitorais, ao meu ver, é garantir que os procedimentos eleitorais sejam seguidos com precisão e que, se forem, fazer valer os resultados. Qualquer outro curso irá diminuir a confiança pública no judiciário, o que é essencial ao Estado de Direito. Minha visão do papel adequado dos tribunais exige uma ação ousada quando se trata de fazer cumprir a Constituição.
E, de fato, em nosso sistema americano, isso significa fazê-lo não apenas como juízes federais, mas também como juízes estaduais. Todas as nossas constituições estaduais contêm proteções para direitos individuais e restrições ao poder do governo que não estão presentes na Constituição Federal dos Estados Unidos. Somos livres, como juízes do Tribunal Estadual, para interpretar a nossa Constituição de forma mais ampla do que a Suprema Corte, que interpreta as disposições constitucionais federais. Mas não podemos fornecer menos direitos. No Arizona, por exemplo, temos maior proteção para direitos de propriedade e liberdade de expressão do que sob a Constituição Federal. Mas apoio ao sistema judicial também exige que sejamos limitados, não apenas sendo ousados para fazer isso. Hamilton argumentou que o judiciário sempre seria o ramo menos perigoso do governo, e eu cito aqui novamente, pode-se dizer que não tem força nem vontade, mas apenas fundamento, fecha aspas. Ele alertou, porém, que o judiciário se tornaria perigoso se algum dia exercesse os poderes dos poderes políticos, ou seja, os poderes legislativos ou executivos. Muitas vezes, os tribunais americanos têm feito exatamente isso. E quando fazem, minam a confiança e o respeito do público. Como juízes, devemos resistir à tentação de escrever ou reescrever leis. Nossa responsabilidade é interpretar, não legislar. Da mesma forma, a maneira como interpretamos as leis e as disposições constitucionais é muito importante. Temos um rico debate nos Estados Unidos sobre o método adequado de interpretação da lei. A minha abordagem, compartilhada com muitas outras, é chamada de textualismo ou originalismo. Isso é, interpretar o texto constitucional como foi escrito e pretendido. Qualquer outra abordagem nos dá o poder de criar ou alterar leis. E a Constituição também, que é um poder que nós não temos e não devemos possuir. Até agora, falei especialmente sobre os juízes das segundas instâncias que interpretam a lei. Mas os juízes mais importantes em termos de respeito público e confiança no judiciário são os juízes que integram e interagem com o povo de primeiro grau. As funções que os tribunais desempenham na vida cotidiana das pessoas comuns é muito importante. Seja por fazer cumprir contratos, resolver disputas simples, lidar com questões de direito de família ou julgar casos criminais. Os tribunais afetam a vida real de pessoas reais de maneira muito íntima e importante. Se as pessoas sentirem que são ouvidas, respeitadas e tratadas com justiça, qualquer que seja o resultado, elas irão apoiar o judiciário em seu papel tão importante. A minha mensagem aqui é simples. Nossos cargos são de importância vital para nossas democracias republicanas. Podemos cumprir melhor o nosso dever sagrado com o Estado de Direito, desempenhando bem o nosso trabalho com integridade, coragem e modéstia. Eu estou muito otimista pelo que eu li sobre os tribunais brasileiros que estão à altura dessa importante tarefa. Sua tradição de derrubar leis inconstitucionais remota ao século XIX e seu papel no combate à corrupção pública é um exemplo para todo mundo. Os tribunais em nossos dois países compartilham funções e valores similares. Então eu posso dizer que estamos nisso juntos. Eu gostaria de encerrar enfatizando as constantes ameaças ao Estado de Direito, tanto as que estão de dentro quanto as que estão de fora. No geral, mais países parecem estar perdendo terreno na luta para preservar o Estado de Direito do que ganhando terreno. Ao longo do ano passado, um país percebeu quão importante era abandonar o seu passado e substituir o seu judiciário corrupto por um caracterizado pela integridade, competência e compromisso com o Estado de Direito. Esse país estabeleceu uma comissão internacional para escolher novos juízes de cima para baixo
Um dos meus bons amigos, o juiz aposentado de Michigan, Steve Machman, é um membro dessa comissão. E a sua presença me dá uma grande confiança de que esse projeto terá sucesso, se receber a chance. Mas esse processo foi interrompido por uma invasão de um país que despreza o Estado de Direito. Eu falo, é claro, da invasão russa na Ucrânia. Esperemos que os esforços da Ucrânia para se juntar às fileiras das nações, como os Estados Unidos e o Brasil, que protegem o Estado de Direito, se concretizem. Isso me leva ao meu ponto final. Quando os juízes cumprem as suas responsabilidades com habilidade e integridade, não apenas servirmos nosso próprio povo, mas também fornecemos inspiração para o resto do mundo. Imagine um mundo em que todas as nações estejam tão comprometidas com o Estado de Direito como nós. Nós estamos ainda muito distantes desse objetivo, mas isso só reforça a importância de dar o exemplo. Muito obrigado por me receber aqui, por prestigiar-me com o seu convite. Eu desejo a vocês todo sucesso no futuro do Brasil. Eu espero voltar aqui. E eu desejo para vocês o melhor. Muito obrigado.